Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui da Qualis Concursos. Um grande prazer estar aqui com você. E esse nosso evento de hoje é especial. Esse evento de hoje é focado na legislação do município de Aracaju. Nós vamos tratar dos principais serviços tributados pelo ISS em Aracaju. Esse nosso evento foi montado para que você possa conhecer o curso que nós ofertamos aí no site da Qualis Concursos, qualisconcursos.com.br, sobre a legislação tributária do município de Aracaju. Nós vamos ver 2 blocos de aula que eu gravei para você nesse curso da Qualis Concursos. Não perca tempo. Vá no site da Qualis Concursos, pegue o material de apoio deste evento e veja as condições especiais que nós oferecemos para você adquirir esse curso de legislação tributária do município de Aracaju. Agora, um bom evento para você. Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de legislação tributária do município de Aracaju. Nessa aula aqui, nós vamos começar o estudo dos serviços tributáveis pelo ISS em Aracaju, um assunto importantíssimo para a sua prova. Nós vamos tratar dos principais serviços tributados, mas são muitos, legal? E aí nós vamos passando nas posições dos itens e subitens dos serviços tributados e eu vou te explicando sempre os detalhes. Te chamo a atenção para um ponto já de saída. A Lei Complementar 116 de 2003, na sua lista anexa, aponta quais os serviços podem ser tributados pelos municípios. Essa lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003 foi alterada em 2016 pela Lei Complementar 157. E toda vez, então, que nós temos algum ponto da Lei Complementar 157 que alterou essa lista de serviços, eu trouxe aqui para o seu material. Legal? Porque as bancas sempre gostam de novidade e a CESP não é diferente. Tranquilo? Bom, eu vou chamar o seu material aqui e a gente, então, começa a nossa aula. Lá vamos falar dos principais serviços tributados pelo ISS em Aracaju, parte 1, porque nós não vamos exaurir nesta aula aqui. E aí a gente começa já no item 1, né, da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, reproduzido na Lei 1547 de 89, um ponto importante, eu já te falei isso, repito, o município de Aracaju tributou todos os serviços que poderia ter tributado. Ou seja, Aracaju tributou todos os serviços previstos na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Então, falar da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003 é falar da Lei 1547 de 1989 de Aracaju. Beleza? Legal? Bom, então vamos lá. Começamos aqui com o item 1, serviços de informática e congêneres, né? Serviços cada vez mais importantes. E aí vamos ao item 1.03, processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos e congêneres. Já chamo a sua atenção aí para a palavrinha congêneres. Veja um ponto importante. Um grande desafio foi colocado ao legislador para definir em um rol exaustivo os serviços que os municípios poderiam tributar. É difícil, né? Rol exaustivo de serviços, porque a criatividade humana é infinita e os serviços vão surgindo. Mas a tributação pelo ISS é só dos serviços que estão na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Para dar um pouquinho de flexibilidade a essa lista, muitas vezes o legislador usou a palavrinha congêneres para conseguir captar serviços parecidos. Legal? A expressão nessa palavrinha congêneres, utilizada muito na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, permite uma interpretação extensiva dos serviços tributáveis.
Interpretação extensiva é você tirar o máximo conteúdo possível da lei sem afrontá-la. Tranquilo? Então isso é possível. E foi utilizada essa técnica, né, na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Agora vamos ver aqui que serviço que está sendo tributado aqui, né? Por exemplo, Google Drive, iCloud, OneDrive, ou seja, serviços de hospedagem de dados, de imagens, de vídeos. Você fala, professor, mas eu uso o Google Drive de graça. Beleza, mas até um certo limite de capacidade, não é isso? A partir daí, o Google começa a te cobrar. Essa cobrança é tributada pelo ISS, é um serviço de armazenagem. Veja que a computação em nuvem, quando cobrada, também é objeto de tributação pelo ISS. Veja aqui, ó, o processamento, né, também de dados, sistemas de informação, também está sujeito à incidência do ISS. Muito bem, vamos ao próximo serviço, 1.04, elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. Olha lá a redação dada pela Lei Complementar 157. Aqui é a contratação de alguém para desenvolver um programa, tá? Não estou falando da venda do aplicativo, não é isso. Quando você vai no celular e compra um aplicativo, não é esse item que está a tributação dos aplicativos de celular. Aqui a tributação é pela prestação de serviço de elaboração de um programa de computador. Legal? E é irrelevante onde rode. Pode rodar no celular, num tablet, em computador, numa Smart TV. É irrelevante. Teremos a tributação pelo ISS. Muito bem, seguimos. Item 1.05. É tributado também pelo ISS. O licenciamento ou a cessão de direito de uso de programas de computação. E aí eu já coloco para você, então os softwares são sempre tributados pelo ISS? Não é tão simples assim. Veja, quando você adquire um software, você não está comprando como você compra uma banana, como você compra uma laranja. Quando você adquire um software, na realidade o que há é um contrato de cessão de direito de uso. Quem produziu o software permite que você use o software. Não permite que você mude o software, que você vá lá e mude o código-fonte, você não tem acesso a ele. Tranquilo? Então a comercialização do software é por meio de cessão de direito de uso. Agora ocorre que nós temos alguns tipos de software um pouquinho diferentes. Isso leva a diferenças tributárias essas reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal. Veja, nós temos um primeiro tipo de software, que é o chamado software de prateleira. O software de prateleira é aquele que é um software padrão. Você vai comprar um antivírus, você vai comprar um Microsoft Office, você vai comprar o Windows, legal? É um software padrão. Em relação aos softwares padrão, o Supremo Tribunal Federal falou isso aí é software de prateleira, é uma mercadoria e, portanto, vai pagar ICMS. Então, na visão do Supremo Tribunal Federal, o software de prateleira, esse software padrão, é uma mercadoria e paga ICMS. Os municípios até hoje não concordam com isso, então ainda existe briga entre estados e municípios sobre a tributação do software de prateleira. Notadamente, quando o software de prateleira, ele não é materializado em um suporte físico. Antes você queria comprar um antivírus, você ia numa loja e comprava um CD ou um DVD. Então você tinha pelo menos uma existência física do suporte para dizer que aquilo era uma mercadoria. Agora, hoje em dia, a situação está um pouquinho mais complexa, porque hoje você adquire um antivírus por meio de download, então não há mais o suporte físico. Aí os municípios dizem, sem suporte físico, esquece mercadoria, porque mercadoria é algo físico. Os estados já não aceitam, os estados falam, não, o Supremo disse que software de prateleira é mercadoria, ponto final. É irrelevante que haja suporte físico ou não. Compreendeu a confusão? Os estados, inclusive, celebraram um convênio no âmbito do CONFAS tratando da tributação do download de software, que os municípios acham que é de competência municipal. Tranquilo? Então, uma polêmica aí no software de prateleira, notadamente quando o software é adquirido por meio de download. Do outro lado, nós temos os softwares por encomenda. Aquele que você contrata alguém para fazer um software para você, para o seu uso.
Nesse caso, você está contratando um serviço e aí não há polêmica. Aí a incidência é pelo ISS. Por fim, nós temos os softwares que são chamados de customizáveis. Um software customizável é um software de prateleira, mas que permite alguns ajustes, a customização para o cliente. Legal? No software customizável, a visão do Supremo Tribunal Federal também é que seria um software de prateleira e, portanto, pagaria ICMS. De novo, vem os municípios, não concordam com isso, notadamente quando há o download. Beleza? Então você precisa saber, né, dessa confusão, principalmente da posição do Supremo, sobre a tributação do software de prateleira. Tranquilo? E aí eu fiz um quadrinho aqui, né, para facilitar a sua memorização. Olha lá. O software de prateleira, aquele que é um software padronizado, nós temos conflito entre estados e municípios, apesar do Supremo falar que software de prateleira é ICMS, mas falou quando havia um suporte físico, aí os municípios falam que sem suporte físico tem que ser sempre ISS, os estados não concordam, então há uma polêmica aí, mas em princípio, pelo Supremo, teríamos ICMS no software de prateleira. Já no software sob encomenda, o tributo incidente é o ISS. E aí não há polêmica nenhuma. No software customizável, né? Faltou um I aí, né? Customizável. Aí, de novo, há o conflito entre estados e municípios, porque os estados dizem que é um software de prateleira e seguem as disposições do Supremo. Os municípios já falam que há serviço aí porque tem uma customização. E, além disso, no caso de download, pela falta do suporte físico, dizem os municípios que sempre caberia o ISS. Tudo bem? Legal? Seguimos aqui. Falando ainda no item 1, subitem 1.09, disponibilização sem sessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade de livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdo pelas prestadoras de serviço de acesso condicionado, de que trata a Lei 12.845. Veja, as empresas de TV a cabo ou TV via satélite são tributadas pelo ICMS, porque prestam serviços de comunicação. São esses serviços de acesso condicionado, né? É a assinatura que você faz. Então, veja, as empresas de TV a cabo e também via satélite pagam ICMS. Já as empresas que usam essa estrutura de telefonia das empresas de TV a cabo para disponibilizar conteúdos aos usuários, como por exemplo a Netflix, como por exemplo o Google Play, aí não podem ser tributados pelo ICMS, porque não existe o meio de comunicação. Essas entidades não têm o meio de comunicação, elas usam o meio de comunicação de um terceiro. Então essas empresas, serviços de streaming, né? As empresas que ofertam serviços de streaming são tributadas pelo ISS, beleza? São tributadas pelo ISS, olha aí, né? Serviços de streaming, Netflix, Google Play, Spotify, etc. Veja que há uma ressalva importante aí no item 109, falando que é uma disponibilização sem sessão definitiva. Se houver a sessão definitiva do conteúdo, aí é uma venda, aí é uma comercialização de uma mercadoria e haverá incidência do ICMS. Então, se você vai lá no Google Play e aluga um filme, ISS. Se você vai no Google Play e compra um filme, ICMS. Entendeu a diferença? Beleza? Seguimos aqui, né? E aí eu fiz também um quadrinho para você, né? Na transferência de áudio, vídeo e dados pela internet. Se for com sessão definitiva, venda do conteúdo, o tributo é o ICMS. Se não houver a sessão definitiva, mas for TV a cabo, ICMS. Sem sessão definitiva para os demais casos, os serviços de streaming, aí nós temos o ISS. Beleza? Legal? Continuamos o nosso estudo da lista anexa aqui da Lei Complementar 116 de 2003. Vamos agora para o item 3.02, seção de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda. A questão aqui é, quando há cessão do direito de uso de uma marca ou de um sinal de propaganda, há prestação de serviço? Há obrigação de fazer?
E aí eu te lembro de uma súmula vinculante do Supremo que afastou a incidência do ISS sobre a locação de bens móveis, dizendo que não haveria serviço porque não haveria uma obrigação de fazer. Beleza? E aí na seção de marcas, tem obrigação de fazer? Complicado dizer que tem, né? Mas, enfim, o Supremo ainda não apreciou esta questão. Então, esse item aqui, o item 3.02 da seção de direito de uso de marcas e sinais de propaganda, continua sendo normalmente tributado, mas lembre-se da súmula vinculante número 31. Um ponto importante aí. A súmula vinculante número 31 cristalizou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ISS somente poderia incidir em obrigações de fazer, que o serviço seria uma obrigação de fazer. Ocorre que o Supremo, recentemente, ao julgar o cabimento da incidência de ISS para os operadores de planos de saúde, o Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe ISS, mesmo que não tenha uma obrigação de fazer, porque veja, a operadora de plano de saúde, ela não te presta o serviço de saúde, ela tem uma rede conveniada. Por isso que não queria a empresa, as operadoras de plano de saúde, não queriam pagar o ISS, porque diziam, eu não presto um serviço de saúde, compreendeu? E aí o Supremo mudou um pouco a sua interpretação dessa questão, hein? Adotou uma interpretação para a tributação do ISS das operadoras de plano de saúde, um pouquinho diferente da interpretação prestigiada na súmula vinculante número 31. O Supremo disse assim, pelo menos o ministro Luiz Fux, né? Foi um dos votos. Olha, se uma determinada operação ocorre no mercado e essa operação não está sujeita ao ICMS e também não é uma operação financeira, não está sujeita ao IOF, a operação pagará ICMS, ou seja, o ISS, né? O ISS seria um tributo residual, compreendeu? Um tributo residual. Lógico, dentre aqueles serviços previstos na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Tem que estar previsto lá, mas estando previsto lá, caberia a incidência do ISS, mesmo que não se trate de uma obrigação de fazer. Legal? Beleza? Mas aí a gente já tem algumas nuances, alguns pontos um pouquinho mais avançados aí para a sua prova. Chama a sua atenção para um ponto. A banca CESP-Cebrasp gosta de questões difíceis, que tratam aspectos da jurisprudência. Então, lembra disso, que eu acabei de te explicar do ISS das operadoras de plano de saúde. Ok? Você tem que saber que tem uma súmula vinculante, falando que a simples locação de bens móveis não paga ISS, porque não tem obrigação de fazer, mas você tem que saber que o Supremo, posteriormente, julgou que as operadoras de plano de saúde, mesmo que não prestem o serviço de saúde, têm que pagar o ISS. Beleza? Legal. A gente segue aqui. Fazendo uma questão de prova. Veja como cai em prova, né? Como a banca CESP traz questões relativas a esses assuntos que eu vou abordando para vocês. Nós teremos algumas questões no decorrer do nosso curso. Legal? Bom, vamos lá. CESP 2018. Uma empresa de locação de guindastes, locado juntamente com os seus operadores, foi autuada pelo fisco em razão do não recolhimento do ISS. Nessa situação hipotética, a autuação da empresa foi, veja, é uma locação de um guindaste, que é um bem móvel, mas com o operador. Não é uma mera locação de bens móveis. A súmula vinculante número 31 diz que a simples locação não paga ISS. Mas aqui eu não tenho uma simples locação. Eu tenho uma locação com um plus, uma locação com a operação também da máquina. Nesse caso, pode ter ISS tranquilamente, porque é uma operação chamada de mista, que envolve a locação do bem móvel, mas também a sua operação. Tranquilo? Vamos ver aqui qual é a resposta correta então, né? Olha a resposta correta. Nessa situação hipotética, a autuação da empresa foi lícita, porque se trata de uma operação mista de locação de bens móveis e de prestação de serviços de operação de máquinas dos guindastes. Beleza? Muitas empresas, né, que locam máquinas com o operador, emitem duas notas fiscais para pagar um ISS menor. Emitem uma nota de simples locação, e aí nessa nota não tem incidência de ISS, porque a mera locação de bens móveis não paga ISS, e emite uma outra nota em relação à operação daquele bem móvel.
Legal? Em princípio, o prestador de serviço pode fazer isso. Alguns municípios não gostam, mas em princípio isso é possível. Ok? Bom, seguimos aqui no item 4, falando aí dos serviços de saúde, né? Então o item 4 trata de serviços de saúde, assistência médica e congêneres. Aí nós temos medicina e biomedicina, análises clínicas, né, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, os tratamentos. Os hospitais, as clínicas e os laboratórios também se submetem ao pagamento do ISS, acupuntura, nutrição, odontologia. Olha, odontologia aí é um serviço médico dentro, né, da Lei Complementar 116 de 2003. As próteses sob encomenda, presta atenção. Quando você adquire uma prótese sob encomenda, você pede para alguém fabricar aquela prótese para você. Então, o que essa pessoa está fazendo para você é um serviço. Beleza. Então, você, por exemplo, vai precisar colocar uma prótese dentária, né? Você vai fazer um implante dentário. Aí você vai ter que comprar, encomendar, né, e comprar o dente, não é isso? Esse dente fabricado sob medida para você, quem fabrica isso vai pagar ISS, não vai pagar ICMS, porque é uma prótese sob encomenda. Já se você compra uma dentadura e não é sob encomenda, vai ter ICMS sobre tudo. Beleza? Aí vamos lá, ó. E aí as operadoras de plano de saúde, né, e os planos coletivos. Aí o item 422, planos de medicina de grupo ou individual e convênios para a prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. E no 423, outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. Veja que no 422, a gente está falando de rede própria. E aí tem prestação de serviço de saúde, nunca se discutiu. Mas no 423 eu tenho o operador de plano de saúde, que é um cara que fica no meio de campo. Ele vende o plano, mas não é ele que tem estrutura para te prestar o serviço de saúde. Tem que pagar ISS? A resposta é sim. Beleza? E aí eu fiz aqui para você um quadrinho importante, diferenciando, até o Supremo discutiu isso, né? Os planos de saúde do seguro-saúde. No plano de saúde, o cliente paga uma mensalidade e tem direito a consultas, exames, internação, etc. E o Supremo falou que, nesse caso, há ISS. Por outro lado, nós temos o seguro-saúde. O seguro-saúde é um pouco diferente. O seguro-saúde é um contrato de seguro. Legal? É um contrato de seguro. No seguro-saúde, você tem uma pólice, como se fosse uma pólice de um carro, e você tem uma certa cobertura para fazer procedimentos de saúde. Você vai escolher o médico que você quer, o hospital que você quer, fazer o procedimento onde você quer, e a seguradora te cobre até um certo ponto. Há uma discussão sobre a incidência de ISS no seguro-saúde. Os municípios entendem que tem ISS no seguro-saúde porque é um serviço de saúde, mas não é tão simples assim. Inclusive, se você pegar o acórdão do STF que tratou do ISS das operadoras de plano de saúde, há algumas ressalvas em relação ao seguro-saúde. Porque o seguro-saúde é um contrato de seguro. E no Brasil, os contratos de seguro se submetem à incidência do IOF e não do ISS. Beleza? Então, em princípio, aqui nós teríamos o IOF no seguro-saúde. Bom, item 6. Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. Item 6.06. Aplicação de tatuagens, piercings em congêneres. Por que eu coloquei para você? Porque esse serviço é muito importante? Não, porque é um serviço que foi tributado a partir da Lei Complementar 157. Tranquilo? Uma novidade, Aracaju foi e já tributou. Já está na lei de Aracaju. Bom, por fim, nós vamos ao item 7, que é um item importantíssimo da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. No item 7, nós temos os serviços relativos à engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, aí muito importante, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. Aí vamos lá, e vê o coringuinha congêneres aí, né? Ó o item 701, engenharia, agronomia, então serviço de engenharia, de agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
Aí eu tenho serviços técnicos, legal? Então você contrata um arquiteto, por exemplo, para fazer uma planta para você, para aprovar uma planta na prefeitura. Legal? Você vai fazer uma reforma, você precisa de um arquiteto, ou você vai fazer uma casa, você precisa de uma planta assinada por um engenheiro. Tranquilo? Esses serviços prestados por engenheiros, arquitetos, agrônomos, etc., são serviços tributáveis pelo ISS. Não se confundem esses serviços com a execução de obra de construção civil propriamente dita, a execução da reforma, a execução da obra, a demolição. Nesses casos, nós temos outros itens aqui, outros subitens previstos no item 7. Olha lá o item 702, que trata da execução de obra de construção civil. Olha lá. Execução por administração, que é quando você cuida só da administração da obra, por empreitada, quando você executa, ou por subempreitada, quando você é contratado para fazer mais passo serviço, ainda que parcialmente a um terceiro, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração, um monte de coisa, instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação, que nesse caso fica sujeita ao ICMS. Então vamos lá. Primeiro, você escuta assim, a indústria da construção civil. Já te dou uma notícia, indústria da construção civil não é indústria, não paga IPI. O quê? É isso mesmo. Construtora paga ISS. A construtora que é contratada pelo proprietário para fazer uma obra, pelo incorporador, numa obra objeto de incorporação, a construtora é um prestador de serviço. A empresa de pintura é um prestador de serviço, a empresa de hidráulica é um prestador de serviço. Tranquilo? Beleza. Então, se são prestadores de serviço, essas empresas que atuam na construção civil vão pagar ISS, porque o serviço de construção civil está previsto exatamente no item 702 da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Beleza. Agora veja um ponto. Às vezes, e aí eu vou falar mais de construtora, que é onde a questão ocorre. A construtora, às vezes, fabrica alguns insumos que ela utiliza na obra. Então, às vezes, a construtora fabrica ou tijolo, ou fabrica algum arame que vai dar amarração lá na obra. Legal? Você deve ter visto em Copa do Mundo, né? Que algumas construtoras fabricavam partes dos materiais que seriam empregados na construção dos estádios no próprio canteiro de obras. Quando a construtora fabrica materiais que ela vai empregar na obra no próprio canteiro de obras, continua a construtora sendo tributada pelo ISS. Porque a construtora somente será tributada pelo ICMS quando ela fabricar os materiais que ela vai empregar na obra fora do canteiro, fora do local da prestação de serviço. Por quê, professor? Porque se eu deixo a construtora fabricar os materiais que ela vai empregar na obra fora do canteiro, numa estrutura realmente industrial, essa construtora ia fabricar tudo que ela usa, porque seria muito mais barato. Porque se ela compra um tijolo no mercado, quem fabricou o tijolo pagou IPI e ICMS. Se a construtora puder fabricar tijolo sem ter IPI e ICMS, a construtora vai fabricar tijolo, chapa de aço, tudo mais. Ah, isso é ruim, professor? É, porque eu teria uma ineficiência econômica potencial. De repente, para a economia como um todo, é melhor aquele cara que sabe fazer tijolo, e a construtora fazer a obra. Legal? Ah, mas por que quando a construtora faz no canteiro, ela não paga ICMS? Porque no canteiro de obras é algo pequenininho. É uma fabricação que não vai caracterizar um volume muito grande, então acaba não afetando o mercado. Compreendeu? Vamos ver umas representações gráficas disso que eu falei para você, para a gente terminar essa nossa aula aqui. Vamos lá. Veja. Primeiro caso, construção civil. A construtora adquire o insumo e manda direto para o canteiro. Tranquilo, quem fabrica aí o bloco vai pagar IPI e ICMS, a construtora vai pagar o ISS, porque ela é um mero prestador de serviço. E veja, o insumo foi direto para o canteiro. Não muda nada se o insumo adquirido passa pela construtora. Então veja, nesse segundo caso, a construtora falou, a entrega aqui no meu estabelecimento, não manda direto para o canteiro. Tranquilo, quem fabricou aí o bloco pagou IPI e ICMS, a construtora recebeu esses blocos e mandou para a obra. Simplesmente enviar os insumos da construtora, insumos adquiridos de terceiros, né?
enviar esses materiais da construtora para o canteiro não tem ICMS e também não tem IPI. A construtora continua pagando apenas o ISS. Agora isso vai mudar quando a construtora fabricar os seus insumos. Vamos lá. A construtora fabricou um insumo, mas no canteiro de obras. Opa, no canteiro não tem problema. No canteiro de obras, quando a construtora fabrica no canteiro, ela continua pagando só ISS. Veja aqui, ó. Ela comprou insumos para fazer o tijolo, né? E fabricou o tijolo lá no canteiro. Quem fabricou os insumos que ela comprou para ela poder produzir o tijolo, pagou IPI e pagou ICMS. Já a construtora vai pagar apenas o ISS. Lembra que essa fabricação no canteiro é uma fabricação que não é muito, né, em muita quantidade, ou seja, não causa desequilíbrio no mercado. Já a fabricação fora do canteiro de obra, aí é uma instalação realmente industrial que a construtora tem, e aí para não se deformar o mercado com potenciais ineficiências econômicas, estimulando as construtoras a fabricarem todos os materiais que usam na obra, a Lei Complementar 116 diz que a construtora, quando fabrica os seus insumos fora do canteiro de obras, a construtora vai ter que pagar IPI e vai ter que pagar o ICMS. Beleza? Legal, esse assunto construção civil é importantíssimo para a sua prova. A gente termina essa nossa aula por aqui. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima. Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui da Qualis Concursos sobre a legislação tributária municipal de Aracaju. Bom, a gente continua nessa aula estudando os principais serviços tributados pelo ISS no município de Aracaju. Sem perder tempo, eu chamo aqui o seu material e a gente começa a nossa aula. Vamos falar aí dos principais serviços tributados, parte 2, né? Bom, vamos lá. Seguindo no item 7 da lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003, nós já vimos os serviços técnicos em construção civil, a execução de obras de construção civil, subitens 701 e 702 da lista anexa da Lei Complementar 116, e agora a gente continua aqui ainda, ó, vendo atividades de construção civil, item 704, demolição, item 705, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres, e aí com a mesma regra lá que você já conhece da construção civil em relação ao próprio prestador produzir materiais que vai empregar na obra fora do local da obra. Você já sabe que nesse caso o prestador de serviço terá que pagar ICMS, né? Quando fabrica os materiais que são empregados na obra fora do canteiro de obras, o prestador de serviços na área de construção civil tem que pagar o ICMS. Beleza? Isso vale para execução de obras de construção civil e vale também para reformas de construção civil, item aí 705. Muito bem. Seguimos agora no item 706, que já não é imediatamente uma atividade relativa à construção civil. Item 706, colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres com material fornecido pelo tomador. Esse é o X da questão. Quando você adquire um produto com instalação, se quem se compromete a fazer a instalação é o próprio vendedor, essa instalação vai ser tributada pelo ICMS. É uma instalação relativa à própria venda do produto. Agora, se a instalação for contratada em apartado, então você compra o produto e contrata a instalação em apartado, notadamente, né, por empresa que não tem nada a ver com o vendedor, essa instalação, nessa situação em particular, será tributada pelo ISS. Então, por exemplo, você vai numa loja lá de cortinas e adquire cortinas. Se você adquirir as cortinas com instalação pela própria loja,
todo o valor do negócio, a cortina mais a instalação, todo esse valor estará sujeito ao ICMS. Agora você compra a cortina e não compra a instalação, você faz a instalação à parte. Nesse caso, você, tomador do serviço, é que vai fornecer a cortina para o prestador instalar. Nesse caso, e apenas nesse caso, cabe o ISS. Ó, nós temos aqui, eu fiz um quadrinho para facilitar a sua compreensão. A instalação, colocação com o material fornecido pelo tomador, ou seja, você comprou o produto e contratou uma empresa, né, um prestador autônomo para fazer a instalação, ISS sobre o valor total da prestação, o valor da instalação. Se por acaso a instalação ou a colocação for realizada com material fornecido pelo prestador, ou seja, é uma operação de venda do produto com a instalação, aí a incidência de ICMS sobre o valor total. Nesse caso, o ICMS incidirá sobre a mercadoria, mas o serviço. Legal? Seguimos. Agora saímos do item 7 e vamos passar ao item 9. Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e congêneres. Item 901. Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, a parte de serviços condominiais, flats, a parte de hotéis, todos os análogos aí a hotéis, né? Beleza. Ocupação por temporada com fornecimento de serviço. Aí olha a observação importante. O valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao ISS. Então, hospedagem é assim. O valor cobrado a título de diária paga ISS. É serviço. Muitas vezes, no valor da diária, estão inclusos fornecimento de alimentação e bebidas. O valor de alimentação ou bebidas incluso na diária se submete ao ISS normalmente, tranquilo? Então não há incidência apartada, né, e conjunta de ICMS e ISS nos serviços de hotelaria. Nos serviços de hotelaria, você paga ISS sobre todo o valor da diária e não importa o que está incluído na diária. Pode ser só café da manhã, pode ser meia pensão, pode ser pensão completa, pode ser inclusive o all inclusive. Beleza? Agora, se o hotel acaba fornecendo de forma avulsa alimentação ou bebidas para os seus hóspedes, esse fornecimento avulso, que não está no preço da diária, aí se submete normalmente ao ICMS. Então, por exemplo, frigobar. Cobra pelo frigobar. Cobrou no frigobar, é um fornecimento de uma alimentação ou bebida à parte, fora da diária. Nesse caso, é ICMS. Legal? Mesma coisa quando você está lá hospedado num hotel, a sua diária é, por exemplo, café da manhã e você resolve almoçar no hotel. Esse almoço no hotel você vai estar em um restaurante. Tranquilo? Aí a tributação vai ser pelo ICMS. Tranquilo? Seguimos. Olha aí, eu fiz um quadrinho, né? Sempre para facilitar aí a sua compreensão. Olha lá. Apenas o serviço de hospedagem, alimentação e bebidas à parte, ISS sobre o total da diária. Serviço de hospedagem com alimentação e bebidas incluídas no preço da diária, o ISS continua incidindo sobre toda a diária. Acaba incidindo o ISS sobre o valor de alimentação e bebidas que está dentro da diária, já que a diária envolve o fornecimento de alimentação ou bebidas. Se for apartado, o fornecimento avulso, como eu falei para você, aí a incidência normal de ICMS. Tranquilo? Seguimos. Item 11. Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. Item 1102, importante, mudança da Lei Complementar 157. Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Olha o que mudou aí, os semoventes. O que são semoventes, professor? Os animais. Legal? Então, vigilância de pessoas, de bens e também de animais se submete à incidência do ISS. Antes não tínhamos essa palavrinha semoventes. Tranquilo? Seguimos aqui. Item 13.05, muito importante para a sua prova, também mudança da Lei Complementar 157, os serviços de composição gráfica. Olha lá, composição gráfica
inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clixeria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados à posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos de instrução, quando nesse caso ficam sujeitos ao ICMS. Veja, os serviços de composição gráfica se referem a você produzir algo, né, personalizado para o seu cliente. Pode ser uma estampa em uma camisa, pode ser uma personalização de uma embalagem de pizza, pode ser uma personalização de sacolinha de supermercado, pode ser uma personalização do saco lá da padaria, né? Onde vem o pãozinho, tranquilo? Esses serviços de composição gráfica hoje são tributados assim. Composição gráfica feita para o consumidor final, ou seja, para alguém que não vai realizar uma operação posterior de circulação daquele produto em que foi incorporada a composição gráfica. Então, estou para o consumidor final, ISS. Já se estou fazendo a composição gráfica para alguém que utilizará esse produto, que foi objeto da composição gráfica, para realizar uma posterior circulação de mercadoria, nesse caso nós teremos ICMS. Então, por exemplo, tem uma pizzaria, compra a caixa de pizza, manda para uma empresa de composição gráfica, fala, personaliza essas caixas para mim. Nesse caso, esse serviço de composição gráfica vai ser tributado pelo ICMS. Por quê? Porque depois essa caixa de pizza vai integrar uma operação de circulação de mercadoria. Então, composição gráfica no curso de cadeia produtiva é ICMS. Composição gráfica para o consumidor final, ISS. Tranquilo? Se você contrata uma gráfica para fazer folhetos que você vai distribuir, essa gráfica vai pagar ISS, porque os folhetos não vão integrar uma operação posterior de circulação de mercadoria. Tranquilo? Isso aí deu muito pano para manga na jurisprudência, né? E agora buscou-se resolver esse problema por meio da lei. Essa ideia que está prestigiada na lei, né, de composição gráfica, no curso de cadeia produtiva ser ICMS. Para o consumidor final ISS, era a posição do Superior Tribunal de Justiça. Legal? Bom, aí eu pus para você, ó, fabricação de embalagens sob encomenda, né, composição gráfica, com posterior acondicionamento do produto a ser comercializado, ICMS na operação. Né? E aí eu fiz um quadrinho, sempre os quadrinhos aí para facilitar o seu entendimento, né? Então, olha lá a tributação da composição gráfica. Sem posterior comercialização ou industrialização, ou seja, feita em benefício do consumidor final, ISS. Se for incorporada a um produto que será objeto de posterior industrialização ou comercialização, inclusive quando incorporada a mercadoria, ICMS. Tranquilo? Não esquece isso para sua prova. Se eu fosse o CESP-Sebrasp, eu colocava uma questão disso, é um assunto bem importante. Tranquilo? Seguimos. Item 14. Serviços relativos a bens de terceiros. Olha o item 1401, que trata da incidência apartada e conjunta de ICMS e ISS. Olha lá. 1401. Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, ó a blindagem de veículos aí, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou qualquer outro objeto, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Eu já dei até um exemplo para você disso, né? Em relação à revisão de veículo. Você leva o veículo lá no mecânico ou na concessionária para fazer uma revisão, ou quando o seu veículo quebrou mesmo. E essa atividade de revisão do veículo ou conserto do veículo se submete à incidência apartada e conjunta de ICMS e ISS. Tem que separar o valor das partes e peças que se submetem ao ICMS do valor dos serviços que se submetem ao ISS. Tranquilo? Beleza? Bem importante aí para a sua prova, né? Ó. E essa regrinha do item 1401 também vale para o recondicionamento de motores, né? Recondicionamento de motores também você vai empregar, obviamente, partes e peças para fazer esse recondicionamento e
Além disso, haverá o serviço. Você separa os valores para tributar partes e peças pelo ICMS, os serviços pelo ISS. Muito bem. Seguimos, item 1404, recalchutagem ou regeneração de pneus. E aí o grande X da questão é se é possível termos ISS e IPI juntos. Por que eu chamo a sua atenção para esse ponto? A recalchutagem de pneus é uma operação na legislação do IPI de recondicionamento. Recondicionamento é uma atividade industrial e, portanto, sujeita ao IPI. Ocorre que a recalchutagem de pneus também está prevista na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. E aí surge a questão, seria possível termos IPI e ISS sobre o mesmo serviço? Você deve se lembrar que o Supremo Tribunal Federal entende que é possível haver a incidência de mais de um tributo sobre a mesma operação econômica. Por exemplo, quando uma indústria fabrica um produto e o comercializa, essa indústria vai pagar IPI e ICMS. Disse o Supremo que essa incidência dúplice de IPI e ICMS é permitida pela Constituição Federal. Agora, quando você está em outra incidência dúplice, como o IPI e o ISS, o X da questão é verificar se lá na Constituição Federal essa incidência dúplice seria permitida. Bom, fazendo uma análise literal das leis, você teria essa incidência dúplice, tá bom? Porque o recondicionamento, no exemplo aqui, recalchutagem de pneus, é uma operação industrial, então teria IPI, e além disso, é um serviço previsto na lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003. Agora, o STJ não aceita essa incidência dúplice. O que diz o STJ? Que a recalchutagem de pneus feita em benefício do consumidor final, ou seja, que não haverá uma operação posterior de circulação do produto, que essa recalchutagem para o consumidor final é um mero serviço. Então você chega lá com o pneu azarado do seu carro usado e pede para alguém recalchutar para você. Essa operação é uma mera prestação de serviços. Beleza? Agora, se estivermos falando de uma empresa que adquire pneus usados, faz a recalchutagem e os coloca no mercado, aí estamos no âmbito de uma operação de industrialização. Tranquilo? Essa é a visão do STJ, você tem que saber ambas, o que está escrito na lei, olha lá, a literalidade da lei, posição inclusive da Receita Federal. A Receita não podia falar nada diferente, já que a Receita não pode fugir do que está escrito na lei, mas você tem que saber a posição do STJ. STJ entende que a recalchutagem de pneus se submete ao ISS quando ela é feita em benefício direto do consumidor final e que a recalchutagem de pneus se submete ao IPI quando ela é feita no bojo de uma cadeia produtiva, ou seja, aquisição de pneus usados, recalchutagem e posterior comercialização. Seguimos ainda aqui no item 14, vendo as disposições do item 1405, restauração, recondicionamento, olha aí de novo, recondicionamento, operação de industrialização, acondicionamento, operação de industrialização, pintura, beneficiamento, também operação de industrialização, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, tal, acabamento, polimento e congêneres de quaisquer objetos. Aqui é a mesma coisa. Se for feito em benefício do consumidor final, é ISS. Aqui normalmente é, tá bom? Uma lustração, um polimento, normalmente é em benefício do consumidor final. E aí teremos apenas o ISS na visão do STJ. Se for no curso de cadeia produtiva, teremos apenas IPI, né? IPI mais ICMS, né? Mas não teremos ISS. De novo, pela literalidade da lei do IPI e da Lei Complementar 116, caberia ambos tributos, tanto o ISS quanto o IPI. Tranquilo? Então isso vale para a recalchutagem de pneus, vale também aqui para o subitem 14.05. Item 14.06. Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. Nós já vimos isso lá na instalação, né, de carpetes, cortina, gesso, já vimos, né? Quando a instalação é feita por um instalador,
que não tem nada a ver com o vendedor do produto, ou seja, você comprou o produto e contratou uma outra pessoa para instalar, você, tomador, é que fornece o produto para o instalador, a operação é sujeita apenas ao ISS. Já se a instalação é feita por quem comercializou o produto com você, essa instalação integra o preço da mercadoria, da operação da mercadoria e, portanto, se submete ao ICMS. Legal? A mesma lógica que tínhamos lá se aplica aqui, né? Lá nós tínhamos cortina, fogo de gesso, tudo mais, aparelhos, né? E os aparelhos vêm para cá, ó, instalação e montagem de aparelhos para ar-condicionado, máquinas e equipamentos. Muito bem. E aí fiz de novo um quadrinho aqui para você, também para auxiliar a sua compreensão. Olha lá, instalação realizada pelo fornecedor do produto ou uma empresa a ele relacionada, quer dizer, uma instalação no bojo da operação de venda, ICMS. Uma montagem ou instalação realizada por terceiro, apenas com material fornecido pelo usuário final, aí nós temos o ISS. Muito bem, seguimos aqui. Alfaiataria e costura. Olha aí de novo a mesma regrinha que nós vimos da instalação. Veja, alfaiataria e costura é um serviço tributado pelo ISS quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. Você chega no alfaiate ou na costureira e leva o tecido e fala, faz aqui para mim uma camisa, faz uma calça, faz um blazer. Nesse caso, o alfaiate te presta apenas um serviço. Legal? E não importa se você levou o botão da camisa, a linha para costurar, o zíper da calça. Legal? O aviamento, né, que são esses acessórios, são irrelevantes para você caracterizar a operação como tributada pelo ISS ou pelo ICMS. Se você chega no alfaiate ou na costureira e você contrata a confecção de uma camisa, de uma calça, de um blazer, de um terno, de um vestido, e o tecido é do alfaiate ou da costureira, aí o que ele está te fornecendo é uma mercadoria, por ele fabricada, mas mercadoria, compreendeu? Veja aqui, ó, no nosso quadrinho, se o tecido for fornecido pelo alfaiate, é ICMS na operação. Se o tecido for fornecido pelo cliente, ISS. Tranquilo? Seguimos. Item 14.14, guincho intramunicipal, guindaste e içamento. Veja que o serviço de guincho acaba sendo, grosso modo, hein, um serviço de transporte, tá? Mas grosso modo, tanto tem um item específico para o guincho. Se esclareceu com a lei complementar 157 que apenas o guincho dentro do município intramunicipal é que se submete ao ISS. Por quê? Porque o transporte intermunicipal ou interestadual está lá no ICMS, compreendeu? Então o guincho intermunicipal ou interestadual vai pagar ICMS. O guincho dentro do município, ISS. É isso que nós temos aqui, né? Essa redação foi dada pela Lei Complementar 157 de 2016. Muito bem. O item 15 da lista anexa da Lei Complementar 116 é um item importantíssimo, porque trata das instituições financeiras. As instituições financeiras cobram um monte de serviços da gente. As instituições financeiras cobram de nós, banco, por exemplo, tarifa de manutenção de conta, tarifa para DOC, tarifa para TED, te cobra para dar um aval, de repente uma fiança para você. Te cobra serviço de renovação do teu crédito, quando você tem um crédito, avaliação do imóvel em financiamento imobiliário, tem um monte de serviços, ok? Esses serviços prestados pelas instituições financeiras são tributados normalmente pelo ISS. Agora, os bancos, notadamente os bancos, né, realizam, além da prestação de serviços, a chamada intermediação financeira. O que é intermediação financeira? É você captar recursos de pessoas que são superavitárias na sociedade e emprestar esses recursos para quem precisa, para as pessoas deficitárias. Lógico que o banco capta recursos pagando menos do que cobra quando ele empresta. Legal? Essa é a intermediação financeira. Intermediação financeira não é serviço. Guarde isto para a sua prova. Então, os bancos não vão pagar ISS sobre a intermediação financeira. O banco não vai pagar ISS sobre os valores que ele capta de terceiros e os juros que ele paga ou recebe em suas operações.
Tranquilo? Veja que até uma súmula do Supremo para nos ajudar nessa compreensão. Olha aí a súmula STF 588. O imposto sobre serviços, né, o ISS, não incide sobre depósitos, comissões e taxas de desconto, todas as operações financeiras, cobradas pelos estabelecimentos bancários. Legal? Então as instituições financeiras pagam ISS com base nos serviços que prestam. Intermediação financeira, não. Bom, eu separei para você aqui um item muito importante, é grande o item 15, tem tudo quanto é atividade feita pelos bancos. Eu sugiro até que você dê uma lida, mas não tem grande coisa para eu te explicar, exceto em relação ao arrendamento mercantil. O arrendamento mercantil é muito importante. Vem aqui comigo, ó. É o item 15.09. Olha a redação e vamos entender a complexidade da tributação nesse caso. Item 15.09. Arrendamento mercantil, leasing de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil, leasing. E aí eu te pergunto, é possível ISS em contratos de arrendamento mercantil? Vamos entender o que é este contrato. O que é o arrendamento mercantil? No arrendamento mercantil, uma instituição financeira adquire um bem e arrenda para você. É tipo como se fosse um aluguel. Legal? No final do contrato de arrendamento, você pode comprar o produto, se você quiser, ou devolver para a instituição financeira. Beleza. Bom, o arrendamento mercantil é um tipo de atividade econômica que se divide em dois grandes grupos. Existem arrendamentos mercantis que nada mais são do que compras financiadas do bem. Então você quer comprar um bem financiado pelo banco. Aí o banco fala, olha, eu não vou financiar a tua compra não, tá? Porque aí o bem vai ficar no seu nome. Eu comprar o bem, eu arrendo para você. Você vai me pagar as parcelas do arrendamento que já vão ser equivalentes à compra do bem. E lá no final do contrato de arrendamento, vai ter um valor irrisório para você pagar para mim, para comprar o bem. Legal? Então existem arrendamentos mercantis que são verdadeiros financiamentos. É o leasing financeiro. Por outro lado, existem os arrendamentos mercantis que são verdadeiros arrendamentos. Você só quer usar aquele bem. Sabe quem faz muito arrendamento mercantil, que é um simples uso do bem, que não quer comprá-lo? As companhias aéreas. Os aviões são objetos de arrendamento mercantil. Esse arrendamento mercantil, em que o arrendatário não demonstra desde o início a intenção de comprar o bem, que não é uma compra financiada, esses contratos de arrendamento mercantil se chamam leasing operacional. Então eu tenho dois grandes tipos de arrendamento mercantil leasing. O leasing financeiro, que é uma compra financiada, essa é a natureza jurídica, e o leasing operacional, que é uma simples locação. Isso impacta saber se o leasing é financeiro ou operacional lá na contabilidade, ok? Muito bem. Dentre os leasings financeiros, nós temos um que é particular, que chama atenção, que é o chamado leaseback. No leaseback, você precisa de dinheiro. Você não quer adquirir bem coisa nenhuma. Você precisa de dinheiro. O que você faz? Você pega o seu bem, vende ele para o banco e o banco arrenda para você. E lá no final desse arrendamento, você adquire esse bem do banco por um valor residual. O leaseback é uma operação também de financiamento. É como você pegar dinheiro no banco, só que tem uma garantia, porque você passou a propriedade do seu bem para o banco. O leaseback é uma modalidade de leasing financeiro. Tranquilo? Bom, o leasing operacional é muito semelhante a uma locação. E você já sabe que o Supremo Tribunal Federal entende que a simples locação de bens móveis não paga ISS. Então o Supremo, de forma coerente, disse: o leasing operacional não tem ISS. Já o leasing financeiro, em que há serviços agregados ao leasing, legal? Os serviços ao menos de financiamento, o Supremo disse que pode ter ISS sem nenhum problema. Então, quando você lê aqui esse item 1509, entenda que esse arrendamento mercantil que está citado aqui no item 1509 é o arrendamento mercantil financeiro, inclusive o leaseback. O arrendamento mercantil operacional não é tributado. E aí eu fiz um quadrinho para a gente finalizar essa nossa aula. Olha lá. O leasing operacional não tem ISS porque é uma mera locação. Já o leasing financeiro, inclusive o leaseback,
na visão do Supremo Tribunal Federal, tem serviços agregados a essa operação e, portanto, é normalmente tributado pelo ISS. Beleza? Bom, com isso a gente termina, né, essa nossa aula sobre principais serviços tributados pelo ISS. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado bastante. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima aula.